Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia também da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva nesse momento que refletiremos sobre o 20º domingo do tempo comum, solenidade da Assunção de Maria. Vem acompanhando os evangelhos esses dias e essa parte aqui é reservada hoje a esse momento, e essa festa da Assunção de Nossa Senhora, ela foi definida mesmo como verdade de fé pelo dogma do Papa Pio XII em 1950. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa festa da Assunção de Maria, ela foi chamada há muito tempo por festa da Dormição de Maria. Não fala em momento algum da morte de Maria. Interessante, não é? E da transferência do seu corpo para o paraíso. Então precisa a gente compreendermos assim como um mistério. Então, nessa solenidade, irmãos e irmãs, nós vamos compreender o episódio da visitação de Maria à sua prima Santa Isabel, que está assim feita aqui para nós, apresentada esse momento da solenidade. A igreja coloca o Evangelho de Lucas. E o capítulo é o capítulo 1, versículos de 39 a 56. Vai falar exatamente da parte da infância de Jesus. E vai mostrar assim que Maria, ao visitar sua prima, ela foi porque ela deu um sim a Deus. E logo lá mesmo ela vai também apresentar o canto do Magnífica, que é colocado em seus lábios. E esse vai contar o quê? A história da salvação, mostrando a fidelidade do grande amor de Deus. E a culminância, quer dizer, vai chegar ao ponto final exatamente na pessoa de Maria. Então, esse amor nosso, né, de cada filho, à mãe Maria, à discípula, é muito importante. Precisamos tentar compreender que quando vai falar da história da salvação, vai falar desde as promessas de Deus a Abraão até a realização em seu ventre, como nós vamos já fazer a leitura. E o fio que vai dar aqui a toda a condução à fidelidade de Deus, exatamente às suas promessas. Então nós temos assim a primeira leitura, e a primeira leitura ela vai ser extraída do Apocalipse, o capítulo 11, versículo 19 e 12, versículo de 1 a 10. E nós vamos ver Maria como imagem e mãe da igreja. E esse texto aí vai ser descrito para nós, vendo o conflito, não é, entre um dragão monstruoso, valente, pavoroso, que representava as forças, o símbolo do mal, né, que aí já vai ser representado por todo esse mal, contra uma mulher indefesa, sendo a sua fragilidade com o seu filho, com o menino. Mas eles vencem por causa das forças de Deus contra aquelas forças do mar, do dragão. E aí vai ter por isso que Maria é considerada, aplica-se isso aqui a Maria como a mãe da igreja, e de onde também nasceu o Messias. Na segunda leitura, vai ser considerado Maria como a nova Eva, e o texto é extraído da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é 15, versículo de 20 a 27. E é um texto assim que vai dar uma demonstração da ressurreição. Olha, e o apóstolo aqui não evoca Maria
mas a leitura da Assunção vai destacar, reconhecer o lugar que Maria ocupa, não é? Como a mãe de Deus, no grande movimento assim que é o movimento da ressurreição. Nós vamos falar de ressurreição quando estamos tratando da morte, né, de Jesus e a sua paixão, morte e ressurreição. E o Evangelho, sim, o Evangelho vai ser essa parte, né, é Lucas. Nós vamos fazer a leitura da infância aqui, vamos ver o sentido que é dado aqui para nós. Ele vai considerado nesse Evangelho. Primeiro nós vimos a primeira leitura, prestar bem atenção. Maria vem como a imagem da igreja. Na segunda leitura, Maria vem como a nova Eva, né? Jesus fez de Maria a nova Eva. E o Evangelho vem Maria como a mãe dos crentes. Cheia do Espírito Santo, ela encontra palavras de esperanças. Aí diz assim, doravante todas as gerações a chamarão de bem-aventuradas. Então, o Evangelho, nesses dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou em voz forte: você é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois quando a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê pulou de alegria em meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: minha alma exalta o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que de agora em diante todas as gerações me considerarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Ele agiu com a força de seu braço, dispersou os arrogantes de coração, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como tinha dito a nossos antepassados em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Esta, irmãos e irmãs, é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós falamos da solenidade da Assunção e quando nós chegamos aqui, nós vamos falando aqui sobre o Evangelho e vendo aqui a história da primeira discípula, né, de Cristo. E nós vamos observar nessas leituras o dogma, né, como é que foi considerado a festa da Assunção em 1950 pelo Papa Pio XII, nós já falamos aí no início, né? E esse aqui é um trecho assim dos mais anunciados do Evangelho segundo São Lucas. E nós vamos ver aqui muitas cenas do Novo Testamento que vale a pena nós prestarmos atenção e vamos tentar desconstruir aqui essa história e tentando construir uma para nós. Nós vamos ver aqui que o que foi que aconteceu aqui, que diz assim, que a Maria partiu apressadamente. Ela partiu de Nazaré, uma cidade no interior, né, da Galileia, rumo
a uma região montanhosa. E por aí, e foi sozinha e apressada. Então, por que que Maria foi? Porque que nesse texto nós vamos ver Maria, Isabel e Maria como as duas mulheres protagonistas aqui do episódio. E nós vamos também aqui, que vai mostrar aqui, que Deus de Israel está ao lado dos pobres, dos sofridos, né? Dos pequenos, dos oprimidos, dos humildes, dos marginalizados, a quem ele dirige o seu olhar misericordioso. Nós estamos vendo isso no versículo 48, quando fala aí do canto. Aí, quando fala o chamado desse evangelho, nós vamos prestar atenção que é na infância de Jesus, né? Que Lucas procura esse espaço aqui e vai mostrar assim, que o primeiro versículo, quando ele diz assim, naqueles dias, quer dizer que já houve uma narrativa anterior, né? Naqueles dias, ela vai mostrar qual é a narrativa anterior. Que tem duas anunciações aí. Tem a anunciação do mesmo anjo a Zacarias, dizendo que a sua esposa, Isabel, uma anciã, terá um filho. Não foi assim? É no capítulo 1, versículo de 5 a 25. Aí só quem quiser fazer essa leitura complementar. E depois vem esse o anúncio lá em Nazaré a Maria, que é o versículo 1, de 26 a 38. É o anjo Gabriel, foi ele mesmo que fez essas duas. Só que o anjo, quando o anjo anunciou a Zacarias, Zacarias ficou incrédulo, ficou na dúvida. E logo ele ficou mudo, não é assim que nós sabemos? Ele ficou calado até quando nasceu João Batista. E Maria, ao contrário de Zacarias, ela foi questionando ao anjo como é que ela ia dar à luz a um filho se ela não tinha tido. Ela estava noiva, prometida a José, mas ela não tinha tido uma relação íntima com ele, né? Não, ela estava preparada, né? Prometida a José. Então é bom prestarmos atenção aqui. E ele, como ela não ficou com dúvida, ela deu o seu sim. E o Zacarias ficou com medo. Então ele não teve esse crédito assim tão rápido. Não, ele nem acreditou, ficou duvidando. E assim foi que aconteceu. E nós vamos observar aqui que a Isabel era uma anciã, então ela não podia ter filhos. E aí a gente vê também que ela estava, quando diz assim, Isabel, uma anciã estéril, estava grávida. E Maria, uma jovem que não tinha mantido contato sexual com o seu noivo, futuro esposo, também é uma coisa assim extraordinária, ficar grávida. Então, essas duas situações aqui, prestar bem atenção, elas são muito fortes dentro da história da salvação. Assim como a Isabel, anciã, ficou grávida, Maria também nessas condições é chamada a atenção. Então, é normal que Maria tenha ido lá a El-Karim, como é que pronuncia, naquela região montanhosa, ela para conversar com a prima dela, mas isso para mostrar que a missão significa, aqui em Lucas, é muito colocado como sair de si para servir. Ela deu sim e ela já foi apressadamente. E olha aqui, é uma região montanhosa a partir da saída de Nazaré. Que Nazaré chega assim, ela de longe, quando chega, observa assim como ela estivesse lá dentro do buraco. Então é toda cercada de montanhas. E quando foi sair, Maria foi só. Aquilo foi um desafio muito grande. Uma jovem sair sozinha pelo mundo não podia. Era contra a lei, contra as histórias de Israel. Então, mas ela saiu de si e foi mais adiante, não é assim que conta a história? E quando Maria chegou ao seu destino, que ela conseguiu entrar na casa de Zacarias, ela foi direto, saudou a sua prima.
Quer dizer, ela cumprimentou, saudou. O verbo, quando é no saudar, quer dizer, se fosse assim das entranhas, saindo dela aquela saudação e passando lá para outra. E aí ela quebra uma regra da lei. Não era, ao chegar numa casa, é necessário cumprimentar o dono da casa, o Zacarias. E ela cumprimentou primeiro, foi a Isabel, como se dissesse assim, Shalom, a paz esteja contigo. E quando Jesus, nós vimos outros dias atrás, Jesus já enviando os discípulos, não foi? Ele enviou os discípulos e ele, quando os enviou em missão, ele pediu que eles desejassem a paz também, por onde eles passassem. Não foi assim? Nós temos acompanhado aí. E nós vamos observar aqui que Maria, ela antecipa, assim, ela tem a atitude de fazer antes a atitude do discípulo e da discípula. Quer dizer, ser portador da paz. E ela fez. Quando ela faz essa demonstração, ela vai afirmar que está surgindo um novo tempo, uma nova era, não é assim? Então ela vai provocar aí um momento que é já que vai chegar o que nós já falamos aqui no Magnífica, né? Então, a saudação de Maria à sua prima Isabel irradia o ambiente, transforma uma alegria tão grande dentro daquele ambiente, dentro da própria Isabel, a prima que estava grávida de 6 meses, que a criança pula, exulta de alegria dentro do seu ventre. Aí é quando ela diz assim, de onde é que me vem, né, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, a Isabel foi a primeira que citou as bem-aventurança, porque ela disse, que teu filho, o que está dentro do teu ventre, será, ela anunciou. E aí ela vai e faz essa proposta. De onde me vem esse prestígio, esse privilégio de receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Olha, o que ela anunciou aí, foi assim, é fantástico, né? Quando ela diz, bendita és tu entre as mulheres, mas vem aqui já para a gente lembrar a história da aliança. Porque nós sabemos que quando foi feita no Antigo Testamento já a Arca da Aliança, que comportava as leis, as tábuas das leis, o que foi que aconteceu? Ela foi também, aquela arca foi disposta para Davi. E ele disse assim, de onde me vem essa oportunidade de receber aqui na minha casa a Arca da Aliança? Só que a Arca da Aliança com as leis era para a casa do Davi, mas na casa que ficou, ele abençoou, Deus abençoou a família com prosperidade. E também passou essa arca lá 3 meses. E também Maria, aqui na visita a Isabel, ela passou 3 meses com ela. E Maria, aí foi consagrada, considerada uma nova Arca da Aliança. Mas não a Arca da Aliança com leis, com regras para ser cumprido, mas uma Arca da Aliança cheia, completa de amor, de uma nova vida, de vida nova, vida de anunciação, vida de empatia, vida de alegria, vida de empatia, de compreensão, de muito amor, sobretudo de alegria. Então, quer dizer, Maria, que vai gerar o Messias, ela recebe tantos elogios, quer dizer, esse evangelho aí, Lucas compôs assim um espaço para as mulheres, nós estamos acompanhando aqui. Olha que durante o ano nós estamos vendo o evangelho de Mateus. Aqui é um dia especial dessa solenidade, está sendo o evangelho de Lucas, que ele vai atualizar o evento de Cristo. Então, quando
Isabel já recebe os elogios, já está considerada, né? Ela vai mostrar assim, mostra para nós, não é ela que mostra, nós vamos observar isso, que a arca que está cheia das leis, ela escraviza, ela domina, ela detém, ela impõe. E a arca de Maria, ela traz o amor que liberta. Principalmente com essa opção pelos pobres, pelos marginalizados. E Maria aqui é reconhecida como bem-aventurada, porque ela acreditou no Senhor. Acreditou que tudo será cumprido. Então, é a nossa proposta assim, nesse momento hoje. A gente vem para cá pensando, não vamos falar da Assunção de Maria, que ela foi elevada pelos anjos e tudo. E aqui o evangelista Lucas propõe esse texto reflexivo, né? Em que o Senhor prometeu a mostrar uma nova fase da vida, né? Quer dizer, as qualidades de Maria são exaltadas aqui e tudo que o Senhor prometeu vai ser cumprido. E quando essa passagem aqui está sendo feita, Isabel chama a atenção, ela reforça na presença de Maria a incredulidade do seu marido, Zacarias. Então, é como se fosse uma chamada de atenção para o Zacarias que não acreditou. E vai mostrar aqui também que a Isabel recebeu a graça também aqui já de uma outra anciã que tinha ficado grávida, que é Ana, a mãe de Samuel. E do segundo Samuel, aqui tem uns 2 textos aqui que vai mostrar toda essa história. E é aqui que Maria recebe, Deus põe nos lábios dela as palavras, e ela faz assim, todo esse cântico, né? Esse cântico do Magnífica está associado ao cântico também de Ana, né? Lá em 1 Samuel está aqui anotado, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Quer dizer, essas 2 situações vai mostrar assim, né? Como Isabel, também Ana, tiveram essa graça, esse privilégio. É muita graça mesmo, né? A pessoa, depois de seus 70, 80 anos, gerar um filho do próprio ventre. Então, aqui vai a história do Samuel e a história também do João Batista. Mas, sobretudo, a história de Jesus Cristo, né? Que conclui-se aqui no ventre de Maria, onde ela mostra a personificação de Maria. Ela é demonstrada como o todo Israel. Ela vai resumir os feitos, todos aqueles fatos, as histórias de Deus na história, destacando aí a predileção, repetindo, pelos excluídos, pelos necessitados. Derruba os falsos dos tronos, dos poderosos. Leiam essa passagem, por favor, antes de participar da celebração, qualquer uma hoje de preceito, hoje nesse sábado, como também amanhã no domingo. Vejam Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. Dá para a gente ver. Então, a gente observa aqui que a versão lucana das bem-aventuranças, quer dizer, do Evangelho da comunidade de Lucas, ela tanto as bem-aventuranças quanto as maldições foram assim antecipadas, né? Aí quando diz assim, encheu de bens os famintos, é uma expressão, não é, que nós estamos precisando tanto dela, não é? Não são bens no sentido de possuir, bens material, de esnobar, de explodir, não, o bem da força de Deus, bens que se possa partilhar, né? E isso vai antecipar as bem-aventuranças, né? Felizes os pobres que alcançarão, felizes os que têm fome, porque serão saciados. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim vai contando toda essa história. E essa conclusão do texto ela é afirmada na história de Maria, não vamos esquecer isso, como essa nova aliança, que é uma arca, aliança é compromisso, né? Ela cheia de amor. E diz assim, Maria ficou 3
3 meses com Isabel, é muito interessante. Aqui, onde ficou a primeira arca, diz assim, Obed-edom de Gat. Não sei se eu estou lendo direito, minha gente. Então, Javé abençoou esse homem também, mas também abençoou Maria, o seu ventre, Isabel, o seu filho João Batista e as tábuas da lei, mostrando aqui também que foi dado um corte aqui. Aqui começa uma nova história. O Novo Testamento começa, né? Já anunciando que que Maria está grávida por obra do Espírito Santo. E vamos lembrar que qualquer momento, o tempo de permanência de quem recebe o Espírito Santo irradia sempre luz, muita força, muita alegria. E nós precisamos dessa luz, dessa força de Deus em nós. Muita gente chama de áurea, chama tudo, nós chamamos mesmo a luz divina, para nós irradiarmos também aos demais. Mas vamos lembrando que nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é o mês dedicado às vocações. No domingo passado nós vimos as vocações dos pais. E nesse domingo aqui nós vamos rezar, prestar bem atenção, com esse sinal de Deus da vocação, pelos religiosos e pelas religiosas. Do jeito de Maria, os religiosos, eles fazem uma consagração especial a Deus, eles dão seu sim a Deus e aos irmãos, eles saem de si para servir, sem cobrar. Não significa que eles não podem ter um trabalho, uma coisa, mas mostrando que na missão eles não cobram nada. Há, pelo contrário, um desgaste, mas um desgaste abençoado, não é? Eles são sinal de Deus, sinal de salvação. E nós reforçamos, sobretudo aqui na nossa diocese, né, os religiosos, as religiosas, muitos que já passaram, aqui já saíram como os maristas, mas nós temos as irmãs, né, nós temos irmãs, Maria Madalena Postel, franciscanas de Souza, irmãs na diocese, mas eu não lembro aqui o nome, mas tem outras franciscanas, mas já passaram aqui, irmãs da Providência, irmã da Providência de Gap, né? Irmãs das irmãs da irmã Inês, quando estou lembrando aqui, né? Irmã Inês, irmã Cecília Inês, outra, Cecília Inês é irmã de São José. Nós temos vocações daqui, como nós temos a irmã Amélia, né, nas irmãs de São José, nós temos a irmã Maria Luísa, a irmã que fez os votos perpétuos aqui outro dia nas irmãs da Providência. A Providência de Gap é daquelas que ficaram aqui, que tem a irmã Laurinda, a irmã Anésia, na região, e elas estão em Feira Nova, irmã Geralda, irmã Isabel e mais outra irmã. E nós temos mais irmãs, as irmãs apostolinas, e temos visitas de outras irmãs, como as do Verbo Divino, irmãs que vêm, como a irmã Veronice, irmã Penha, vem por aqui. Religiosos nós temos aqui também, e a dedicação desses. Se eu deixei de falar aqui alguma congregação, pelo amor de Deus, lembrem aí, é porque não botei mesmo, não escrevi para colocar, não. Posso não ter lembrado, mas particularmente sou grata a todos vocês, religiosos e religiosas, pelas irmãs missionárias capuchinhas, que começaram lá no Dom Daniel Comboni, né, junto com os missionários combonianos, que também nos combonianos tem os irmãos. O irmão Manuel era um, irmão Roberto, outros irmãos que já passaram aqui. Então nós temos toda essa gratuidade, parabéns a cada um de vocês, e ouçam aí esse canto, quem é essa mulher, né? Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos por vocações. Aprendamos também a acolher os religiosos, religiosas. A família deles não é a de sangue, mas é a da missão, das bem-aventuranças, do servir. Quanto eles fazem por nós, ajudam-nos nas formações, na catequese. Vamos lembrar disso, que eles são gente, eles não são a força de Hércules, não, para não ter nada. Eles também adoecem, eles também sofrem,
sabe? Eles também precisam comer, precisam do abraço, precisam da alegria, da visita alegre, porque às vezes a gente quer visitar os religiosos só para contar problema. E a gente precisa dar essa força para eles e agradecer. Amém, amém.